Dessa leitura que eu li, é um texto que vem uma história de um homem que é conhecido como o endemoniado de Gadara. Já deu para perceber na leitura que eu fiz que este homem não era um qualquer homem. Este homem já tinha sido lançado na cadeia, já tinha sido preso com correntes. Então é perceptível que se ele foi para a cadeia, algum crime ele cometeu. Se ele foi amarrado com corrente, algum crime ele cometeu. Só que o texto diz desta maneira, que nem sequer a cadeia podia o prender, nem as correntes conseguia o segurar, porque as cadeias e as correntes eram feitas em pedaços. É óbvio, com esta leitura e com base nesse texto, que este homem, com o olhar humano, segundo o que a sociedade diz, era um homem de alta periculosidade. Porque tentaram acabar com ele na cadeia, não conseguiu. Tentaram prender ele com corrente, ninguém conseguiu. Ele continuava da mesma maneira. Presta atenção aqui comigo, queridos e amados irmãos. Este homem que se dizia ser perigoso, este homem que era de alta periculosidade, quando Jesus, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, pisa no espaço geográfico que estava este homem dominando, a Bíblia diz que ele veio correndo e se prostrou aos pés de Jesus e disse dessa maneira: Jesus, Filho do Deus Altíssimo, que tenho eu contigo? Presta atenção numa coisa, o homem que estava falando naquele momento não era o homem humano, mas sim a força maligna que estava impelindo aquele homem a fazer as práticas que ele praticava. Presta atenção no que eu vou dizer e vou aplicar ao coração dos irmãos. A sociedade, quando olha aquele improvável que está lá fora, aquele criminoso que está na criminalidade, aquele traficante que está no tráfico, a primeira concepção da sociedade é: esse daí tem que morrer, esse daí tem que ser preso. O jeito para esse daí se chama morte. Mas eu digo algo para você que está me ouvindo, que talvez hoje se encontra na qualidade de improvável. O seu jeito não é cadeia, o seu jeito não é a morte. O jeito para a tua vida, que foi o mesmo para a minha vida, se chama Jesus Cristo de Nazaré. Porque Ele tem poder de fazer de um traficante um pregador do Evangelho. Ele tem poder de fazer de um alcoólatra um pastor de ovelhas. Ele tem poder de fazer de uma prostituta uma missionária enviada às nações para anunciar e dizer que Jesus liberta, que Jesus transforma, que Jesus salva e ainda leva você para morar no céu. Presta atenção aqui comigo. O endemoniado de Gadara, aquele que era o aterrorizador da sociedade, quando chegou diante de Jesus, ficou aterrorizado, dizendo: Jesus, que tenho eu contigo, Filho do Deus Altíssimo? Sabe, o diabo que está lá fora, que fala, que faz e acontece, que tem bagunçado o planeta, é ele mesmo que usa você para traficar, para roubar, para matar. Esse mesmo Satanás que é valente, quando chega diante de Jesus Cristo, ele reconhece que Jesus é o mais valente. E ele tem que dizer: Jesus, que tenho eu contigo, Filho do Deus Altíssimo? Vieste nos atormentar antes do tempo. A voz que ecoava pelos lábios do endemoniado de Gadara não era a voz de um ser humano, era uma voz de uma legião de demônios, e uma legião é equivalente a 6.000 demônios. Ele vai dizer: que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Vieste nos atormentar antes do tempo. Até Satanás e teus demônios sabe muito bem que já tem um tempo definido na qual ele sofrerá um tormento. E pasme no que eu vou dizer: todos aqueles que não servem a Jesus, todos aqueles que querem continuar no pecado, todos aqueles que querem continuar na vida que desagrada a Deus, o mesmo sofrimento que Satanás espera, também você espera se você não se converter. Queridos irmãos, eu tenho que pregar a verdade para você, porque todos aqueles que descem à sepultura sem Jesus, existe um lugar de sofrimento esperado para ele, e não é um lugar que vai passar com 10, 20, 30, 40, 50, 100, 200 anos, não. É algo eterno, e é por isso que o diabo, meu irmão, ele vem com todas as suas forças, porque o diabo ele é bem organizado.
O diabo, ele é unido. O diabo vem todo o momento tentando te escravizar no tráfico, na criminalidade, na prostituição, porque ele sabe muito bem que o que foi batido sobre ele é uma sentença peremptória, é algo irrevogável, algo que não pode se quebrar. Só que ele não se contenta em sofrer sozinho. Então o que é que ele faz? Ele vem prendendo pessoas na prática ilícita, porque ele sabe muito bem, se ele conseguir te prender na vida que você está, se a morte chegar para você, você vai sofrer eternamente junto com ele. Mas permita-me dizer uma verdade aqui para você que está me ouvindo: o sofrimento eterno Deus não criou para você. O sofrimento eterno está reservado para Satanás e seus demônios. E por que muitas pessoas vão para lá? Porque escolhem viver conforme a vontade do teu coração. Tu lembra do que o sábio Salomão disse? Há caminho que para o homem parece ser direito. Presta atenção aqui comigo. A sociedade talvez olha para você jovem, vê você como mais um que vai morrer, vai descer a sepultura com a cara cravada de tiro. Mas o Senhor Jesus, que me libertou, que lá do céu, em sua onipresença, está olhando para você, em sua presciência, está vendo você como um pregador do Evangelho, como um profeta do Senhor, como uma missionária, como um pastor. Só que eu quero dizer algo para você aqui, meu querido e minha amada irmã. Para você viver isso que eu estou pregando para você, não depende de Jesus, porque poder suficiente para fazer infinitamente mais ele tem. Mas o que depende? Depende de você estar disposto a renunciar a essa vida de pecado, se abster do caminho de perversidade, se entregar para Jesus Cristo de Nazaré, que tu vai ver o que esse Jesus tem poder de fazer. Presta atenção aqui comigo. O endemoniado de Gadara, ele era uma potência nas mãos de Satanás. Só que quando Jesus liberta o endemoniado, ele vira uma superpotência na mão do Senhor dos Exércitos. Tu quer ver uma coisa? O endemoniado de Gadara foi liberto por Jesus. Jesus dá uma ordem: sai. Só que após o endemoniado de Gadara ser liberto, Jesus ele tinha que retornar para a terra judeia, porque ele estava numa terra gentil. O endemoniado de Gadara, ele quis seguir Jesus. No texto, pastor, vemos 3 pedidos. E que pedidos são esses? O primeiro, de Satanás e seus demônios: Senhor, deixa eu entrar naqueles porcos, mas não me mande para o sofrimento eterno. O pedido foi atendido. Os demônios foram expelidos do endemoniado e foi lançado nos porcos. Segundo, aquele que era endemoniado, quando a sociedade viu ele em sã consciência, o medo deles não foi Jesus está lá como libertador. O medo dele foi Jesus dar mais prejuízos para ele, porque a manada de porcos se precipitou de espinhadeira abaixo e morreu. E era um meio de comércio da região de Decápolis, conjunto de 10 cidades. Eram os porcos. Então a sociedade, com medo de tomar mais prejuízo, o que ela faz? Vai embora daqui. Jesus saiu numa boa, até porque Jesus não fica onde ele não é chamado. Mesmo que ele bate na porta, pedindo para entrar, igual ele está batendo na porta do teu coração, com um propósito: te libertar, te salvar, te transformar, fazer de você uma ferramenta poderosa. Mas só que se você não quiser Jesus para a tua vida, tá tudo bem, irmão. Tá tudo bem, meu filho. Jesus só entra onde ele é bem-vindo. Só que tem um porém: o inimigo de tua alma, aquele que está escravizando você em todas as práticas ilícitas que desagradam ao Senhor, ele entrou na tua vida sem pedir. E sabe o que ele vai trazer sobre você? Um ônus terrível de destruição eterna. Só que Jesus, o dono da vida, ele entra na sua vida com a tua permissão, e o tempo todo ele sendo o autor, o tutor da vida, ele está batendo na porta do teu coração pedindo para entrar. E quando você abrir essa porta, ele vai vivificar você e trazer a verdadeira vida que ele planejou para você. Porque vida que nós vivemos aqui nessa terra é uma vida passageira, uma vida momentânea, que a qualquer momento vai se findar para cada um de nós. Mas a vida que eu prego aqui hoje, que Jesus tem a te oferecer, não é uma vida passageira, momentânea, terrena, é uma vida eterna, a saber, nas mansões celestiais, junto com o Criador dos céus e da terra.
Escuta. Terceiro pedido, o endemoniado de Gadara fala com Jesus: Jesus, deixa eu ir contigo. Parece até ser contraditório para quem entende de Bíblia. O pedido dos demônios foi atendido. O pedido da sociedade foi atendido. Mas o pedido daquele que foi liberto foi negado. Por quê? Porque Jesus, em sua presciência, já sabia o que aquele que era o improvável, que a sociedade dizia que não daria nada, que a sociedade falava que seria só mais um, iria fazer para a glória de Deus Pai. E qual foi a ordem de Jesus? Volta para a tua casa e anuncia para os teus quão grandes coisas fez o Senhor. Sabe quem é esse endemoniado de Gadara? Pode até se qualificar em você, que você mesmo olha e diz: não tem mais jeito para mim, está tudo perdido para mim. Vou dizer para você, para quem que não tem mais jeito? Não tem mais jeito é para Satanás e seus demônios, que já está condenado. Glória a Deus, aleluia. Não tem mais jeito é para Satanás e seus demônios, que está condenado. Mas tu lembra do que eu disse no início? Ele quer de todas as maneiras te convencer que para você está tudo perdido. Só está perdido se você insistir em continuar na prática que tu vive. Mas se você decidir se entregar para Jesus Cristo e receber Ele como um Salvador da tua vida, tu verá o que esse Deus tem poder de fazer. Assim como foi na vida do endemoniado de Gadara. Jesus não permite ele subir no barco de Jesus, só que ele ficou no conjunto de 10 cidades, que é a Decápolis, e começou a anunciar o evangelho de Jesus, e todos se maravilharam. Agora, mais à frente, lá no livro de Atos dos Apóstolos, o apóstolo Paulo está indo na terra de Damasco. Ela fazia parte de Decápolis, conjunto de 10 cidades, para perseguir os crentes que lá estavam. Sabe por quem que iniciou a obra lá em Damasco? Não foi por um judeu, não foi por um cristão, foi para aquele que outrora era endemoniado, e através dele iniciou a comunidade cristã na terra dos improváveis, naquele lugar que muitos diziam que eram de pessoas que não tinham mais solução para a vida dela. Talvez tu olha para você, meu irmão, talvez tu olha para você, minha irmã, a percepção sua é que não tem jeito. Mentira do diabo, tem jeito para a tua vida sim. A sociedade olha e diz: lança ele na cadeia. João 8,36 diz: se o Filho, pois, os libertar, verdadeiramente sereis livres. Os órgãos governamentais diz: só tem jeito para sair matando. Mas Jesus diz: o Filho do Homem, ele veio para salvar aquele que se havia perdido. Preste atenção, Jesus, ele está aqui nesta noite presente com um só propósito. Primeiro, que é te libertar, depois te salvar, depois levar você para morar com ele nas moradas eternas. Só que sabe o que acontece nos tempos atuais? Eu vou começar a rasgar o verbo aqui neste momento. Nos tempos atuais tem pessoas que estão vivendo na vida que está na prática ilícita, porque o orgulho não deixa ele sair. E eu vou dizer uma verdade para você: o orgulho é um sentimento destrutível e a causa que tem levado muitas pessoas para sofrer eternamente. Mas tu olha para você e diz: Diego, do jeito que eu estou, eu não posso sair, eu não posso abandonar a vida. Por que eu não posso? Porque eu estou devendo, porque eu estou ameaçado, porque eu estou envolvido na guerra do tráfico. Agora preste atenção, Jesus, ele disse em Mateus capítulo 11, verso 28, vinde a mim quando estás cansado e sobrecarregado, que eu vos aliviarei. Primeiro, Jesus aqui em sua onipotência está dizendo que ele tem poder suficiente para fazer o que for preciso, até se for preciso abrir sepultura dos seus inimigos, para que você permaneça firme e fiel. Segundo, ele não está perguntando a condição que você está, ele está dizendo: vinde a mim como está. Vou simplificar para você. Jesus está dizendo ao coração de pessoas nessa noite: está no tráfico? Vem para a minha presença. Está na prostituição? Vem para a minha presença. Está no mundo do crime? Vem para a minha presença. E depois, Jesus, depois deixa que eu vou resolver o seu problema pessoalmente, porque a partir do momento que tu me aceita como o salvador da tua vida, tu passa a ser uma propriedade exclusiva minha. E se tu é uma propriedade exclusiva minha, automaticamente os seus problemas sou eu que vou resolver pessoalmente por você.
Se tu soubesse o potencial que tu tem nas mãos de Deus, tu pode perceber uma coisa. Quem conhece a palavra e está afastado sabe muito bem que é dessa maneira que funciona. Lá fora, quem faz e acontece, bota o terror, está sob o domínio de um ser limitado, a saber, o diabo. Agora tu imagina uma coisa, se lá fora, tu é o que tu é, tu faz o que tu faz, servindo a um ser limitado, que só chega onde Deus permite ele chegar. Agora tu imagina tu servindo a um ser ilimitado. E eu vou mais além. Aleluia! Um ser que em Lucas 10:19 outorga sobre a tua vida. Unção, poder e autoridade. Sabe o que é isso? É tu chegar no reduto do diabo, mandar o de Satanás calar a boca e dizer que quem manda não é o tráfico, quem manda não é a polícia, quem manda não é o órgão governamental, quem manda é Jesus Cristo de Nazaré. A maior autoridade dessa terra é o servo de Jesus Cristo. Você pode ser uma das maiores autoridades nessa terra, por quê? Porque tu é um embaixador de Cristo Jesus. Aleluia! Só que para isso não depende só de Jesus. Depende de você querer esse Jesus sobre a tua vida, para tu ver o que ele é capaz de fazer. Tu tá vendo eu pregando aqui hoje? O que eu vou dizer aqui não é para me exaltar. Mas há 5 anos atrás eu estava perdido no mundão. Escravizado no tráfico, na prostituição, nas drogas e tantas outras coisas ruins. 5 anos depois, Jesus tem me levado Brasil afora para pregar o Evangelho de Cristo. Por que ele tem levado eu? Tu acha que ele achou eu mais bonito que alguém? Claro que não, até porque a beleza passou do lado de lá da esquina para não passar perto de mim. Tu acha que Jesus achou eu mais capacitado que alguém? Claro que não. A mesma capacitação sobre a minha vida também é liberada sobre a tua vida. Tu acha que Jesus achou eu melhor do que alguém? Claro que não. Jesus não faz acepção de pessoas. E por que ele está fazendo tudo isso? Porque eu dei lugar para ele iniciar a obra sobre a minha vida. Da mesma maneira também será na tua vida. Para Jesus fazer o que ele quer fazer na tua vida, não depende dele, que poder suficiente para isso ele tem. Mas depende de você querer que Jesus faça esta obra na tua vida. E quando tu dá lugar para Jesus fazer a obra que ele tem a realizar sobre você, irmão, tu nem imagina onde Jesus vai te levar. Tu vai alcançar lugares que tu nunca imaginou que um dia tu poderia chegar. Eu estou pregando aqui hoje, tem pessoas que estão me ouvindo nesta noite, que está na mesma condição que eu me encontrava 5 anos atrás. Como? Perdido, escravizado, devendo, envolvido, ameaçado. Eu vou contar rapidamente aqui o que Jesus fez na minha vida e como eu estava quando eu aceitei Jesus.